O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Muito bem-vindos aí a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está conosco nessa grande jornada de leitura completa da Bíblia Sagrada, não é? Nós estamos aqui juntos criando um material muito abençoado que nós vamos utilizar em todo o nosso ministério, que você pode se beneficiar bastante dele, que é justamente a gravação, não é, de todos esses programas que estamos fazendo aqui na rádio relativos à leitura da Bíblia. E olha, já estamos aí em 119 programas, cumprindo aí as várias fases, né? Nós vamos ler a Bíblia de capa a capa, explicando direitinho para você. E esse material vai compor, nós já estamos, geramos aí o volume 1, que são DVDs que chamamos de A Bíblia Explicada. Então você vai ter a oportunidade aí de receber o seu DVD. Você que não consegue acessar pela internet, porque todos esses programas já estão também na nossa página do Facebook e também no nosso blog direitinho lá na internet. Então você também pode gratuitamente acessá-los por esses meios, né, da internet. Mas se você não tem banda larga, então você pode pegar também gratuitamente o seu DVD do volume 1, que tem ali a parte inicial de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, tem o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Então são cerca de 58 programas. E aí a parte 2 nós vamos lançar, vai ter o Evangelho de Lucas, de João e Atos dos Apóstolos. Então qual é o objetivo aí desse material, né, desses programas que estamos fazendo aqui? É como diz o nome mesmo, a Bíblia explicada, né, aprendendo a palavra, que você possa acompanhar a leitura da Bíblia aí com a sua Bíblia, mas também que essa leitura seja explicada, né, para que você não fique sem entender nenhuma partezinha que é lida. Afinal de contas, a coisa mais importante aqui para nós é que cada um de vocês entenda muito bem e conheça muito bem a mensagem do Pai, do nosso Deus, do nosso Paizinho amado do céu, para que vocês dominem, né, tenham pelo menos consigam pelo menos ler a Bíblia inteirinha uma vez, para que você tenha conhecimento de tudo que o nosso Deus quer nos revelar, de como Ele deseja que a gente se comporte, que a gente viva, para que a gente possa ter uma vida feliz, que é uma vida na presença do nosso Deus, né? Que Ele seja suficiente para alimentar a nossa felicidade, né? Para suprir completamente a nossa felicidade. E aí hoje nós estamos começando um momento maravilhoso, né? É o nosso programa de número 120 e nós estamos começando aqui o livro de Romanos, né? Nós terminamos no programa anterior Atos dos Apóstolos e com o livro de Romanos nós começamos uma nova fase do Novo Testamento, porque a gente viu a primeira fase do Novo Testamento foram os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que eles são muito parecidos, né? São chamados de sinóticos. E a segunda fase foi o evangelho de João, onde a gente vê
Jesus Cristo apresentado ali como Deus Todo-Poderoso, né, que desceu à terra, se fez carne por amor a mim e a você, né, para pagar o preço no nosso lugar. Então essa foi a segunda etapa, o Evangelho de João. Na terceira etapa, terminamos no programa anterior, que foi o livro de Atos dos Apóstolos, que conta aí a história da igreja primitiva. Então, como é que viveram os apóstolos depois que Jesus Cristo subiu aos céus, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, passou com eles ali 40 dias ainda e depois subiu aos céus. Então, como ficou essa igreja, né? Então, narra pra gente a chegada, o derramamento, né, do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, coisas realmente maravilhosas. E, em seguida, vamos aqui, o primeiro livro, depois de Atos dos Apóstolos, é Romanos, que é um nome resumido, mas o nome completo seria a Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Então, aí já temos nós que aprendemos em Atos dos Apóstolos quem foi o apóstolo Paulo, né? Que ele inicialmente se chamava Saulo e era um grande perseguidor da Igreja de Cristo, né? De quem ensinava e praticava os ensinos de Jesus. E ele, Paulo, né? Saulo, que depois Deus mudou o nome para Paulo, era da seita do grupo religioso dos fariseus, que era um grupo judeu muito rígido, né? Ficava ali, esse grupo perseguia muito quem ensinava sobre Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido, né, nas Escrituras Sagradas. Então nós aprendemos sobre isso. E agora vamos ler a primeira carta, pela sequência aqui que a Bíblia está organizada, a primeira carta aqui do apóstolo Paulo. Veja como foi importante essa conversão do apóstolo Paulo, que recebeu uma visita linda de Jesus, né? Quando ele estava a caminho de prender ali os irmãos na cidade de Damasco. E a gente vai ver que dos 27 livros do Novo Testamento, o nosso querido apóstolo Paulo, ele escreveu 13, né? Então é quase a metade, né? Veja que fantástico isso. E essa carta aos Romanos, queridos, é considerada entre os livros do Novo Testamento como a carta em termos de ensino, em termos de doutrina, assim. É uma carta que nos ensina o Evangelho de Jesus, ensina toda a mensagem de Jesus com detalhes. Então, Romanos, a carta aos Romanos é considerada a carta, o livro do Novo Testamento mais completo, no sentido de que ele praticamente é um resumo de todo o Novo Testamento. Então, o livro de Romanos ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas por ser tão completo assim, né? E também ele tem uma importância histórica muito interessante, né? Por exemplo, foi lendo o livro de Romanos que o Martinho Lutero, né, em 1525, ele iniciou o que ficou conhecido como Reforma Protestante, né? Ele era um monge católico da Igreja Católica Romana e ele então, lendo o livro de Romanos, ele levou um choque no sentido de como o Evangelho naquela época estava sendo pregado e ensinado de forma diferente do que ensinava a Bíblia. Então foi um livro assim fundamental que gerou nesse monge um impacto muito grande e fez ele escrever as suas famosas 95 teses, né? E depois de ler profundamente o livro de Romanos, ele então escreveu 95 afirmações que mostravam exatamente como o evangelho que era ensinado naquela época pela Igreja Católica Romana, como estava diferente, né, sem concordar com o que dizia a palavra de Deus. Então teve essa importância histórica. Essa carta aos Romanos, Paulo não escreveu quando estava em Roma, né? Como é de se esperar, quando a gente escreve uma carta para alguém, principalmente naquela época que não tinha e-mail nem telefone, né? Você escrevia realmente uma carta
e enviava essa carta, então ele não estava na cidade de Roma, provavelmente estava em Corinto ou em outra cidade, e muito provavelmente durante o período da sua terceira viagem missionária. E é interessante que essa carta foi escrita por volta lá do ano 57 depois de Cristo. Então, digamos aí, entre 55 e 60 depois de Cristo. Então você vê que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus no ano 33, não é? Um pouquinho depois, Paulo tem a sua conversão, e você vê então que cerca de 17 anos, não é? Depois do ano 33, daria o ano 50, com mais 7, 24 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo escreve essa carta. Então veja que ele já vinha aí na sua terceira viagem missionária. Então ele já tinha ele já tinha toda aí uma bagagem, né? Toda uma vivência da pregação do evangelho, seja para os judeus, porque ele procurava, como a gente viu em Atos, né? Ele procurava os judeus em cada cidade que chegava, como também aos gentios, né? As pessoas que não eram judeus e que eram de todas as partes do mundo por onde ele passou naquelas viagens missionárias que nós aprendemos ali em Atos dos Apóstolos. Então, por isso tudo, essa carta aos Romanos realmente é algo especial que a gente vai ler aqui com todo carinho, como sempre, com todo cuidado e nos alimentando, né? Comendo cada versículo para a gente poder entender bem direitinho essas coisas, essas mensagens, né, maravilhosas que o apóstolo Paulo vem nos ensinar aqui. Então agora, inclusive, nessa carta, como ela tem um conteúdo de ensino bastante mais profundo, eu vou inclusive utilizar para essa leitura, daqui para frente, a tradução da Bíblia chamada NVI, que é a Nova Versão Internacional. Ela tem uma linguagem, um português, não é, um pouco mais fácil do que a versão que nós estávamos usando até agora, que era a Almeida Revista e Atualizada, né? Só para facilitar o ouvinte, para que você possa se concentrar mais no ensino bíblico e a gente não ter assim, você não ter dificuldade com a linguagem, não é? Porque a tradução Revista e Atualizada de Almeida, ela tem o português empregado, a língua portuguesa empregada, ainda é um pouco mais sofisticada, mais erudita. Então, para a gente não ter nenhum problema de entendimento ou minimizar esses problemas, nós vamos usar a NVI, tá bom? A Nova Versão Internacional, que é a que a gente tem usado também lá no ministério, nas nossas reuniões de quintas-feiras, né, às 8 da noite, justamente para facilitar os irmãos, os ouvintes que querem comparecer, para conseguirem entender, né, todos os nossos esforços aqui em nome de Jesus é que você consiga entender o mais fácil possível, não é? O mais rápido possível a palavra de Deus. Então, vamos nós nessa versão. Então, sem mais delongas, vamos ao nossa querida carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Primeiro vem uma introdução, né? O apóstolo Paulo se apresentando aqui nessa carta. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, quer dizer, anteriormente, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos.
Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo ele já começa a sua apresentação, né, nesses primeiros 4 versículos. Vamos lembrar que os romanos, né, até aquele momento, o apóstolo Paulo nunca tinha ido pessoalmente a Roma. Ele só vai a Roma um pouco depois, quando ele chega lá preso, né, devido àquela confusão com os judeus da Ásia que houve em Jerusalém, que nós aprendemos já em Atos dos Apóstolos. Então a gente vê aqui que Paulo ele começa se apresentando, né, à igreja de Roma, como se fosse mostrando as suas credenciais, né? Então ele começa: Paulo, servo de Cristo Jesus, e aí ele diz no versículo 1, chamado para ser apóstolo. Quer dizer, aqui ele deixa claro o seu chamado de apóstolo, ou seja, no mesmo nível de autoridade de todos os 12, né, que estavam lá em Jerusalém. Afinal, Paulo foi chamado diretamente por Jesus para ter esse ministério lindo, principalmente dirigido ao povo que não era judeu, né, os chamados gentios. Aí diz aqui, ele continua: separado para o evangelho de Deus, é verdade. Aí ele vai falar no versículo 2 sobre esse evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele quem? Por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Então Paulo está dizendo, olha, esse evangelho que eu prego, essa boa notícia, vamos lembrar que a palavra evangelho quer dizer boa notícia, não é? Ela foi prometida por Deus, não é? Há muito tempo atrás, através dos profetas, né? Deus inspirou os profetas e os profetas escreveram, inspirados por Deus, as Escrituras Sagradas. A gente já viu que para os judeus, naquela época e até hoje, as Escrituras Sagradas se dividiam em 3 pedaços. Eram a lei, eram os 5 livros de Moisés, né? Que são os nossos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então isso para os judeus é a lei. Depois tinha um outro livro chamado os profetas, um outro grupo. E aí haviam vários profetas, como Isaías, Jeremias, Zacarias, vários profetas juntos nessa divisão chamada os profetas. Também temos esses livros no nosso Velho Testamento. E a terceira parte das escrituras judaicas chamados os escritos. Ali a gente tem outros livros, também com Salmos, Provérbios, então livros relativos a livros poéticos e alguns livros de profetas também, como por exemplo Daniel. Então essa é a divisão das escrituras de Israel, do povo judeu, que são idênticas, exatamente iguais, sem nenhuma diferença ao nosso Velho Testamento. Então, na verdade, nós digamos assim, nós aqui pegamos, né, pegamos dos judeus todo o Velho Testamento, e o que foi acrescentado foi o Novo Testamento, que é a vinda de Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando aos cristãos em Roma: olha, e esse evangelho que eu prego para vocês, ele já foi prometido antes, lá pelos profetas. Então não é uma novidade, um novo ensino sem base nas escrituras, né? Aqui no versículo 3, então, Paulo continua sua apresentação. Então ele vai dizer sobre o que é esse evangelho que eu prego. Ele vai dizer acerca de seu filho, dizer sobre seu filho. Filho de quem? De Deus. Aqui filho na minha Bíblia está com F maiúsculo. Então quer dizer que é Jesus, né? Filho de Deus. E Paulo segue: que como homem era descendente de Davi. Então o que Paulo está dizendo aqui? Jesus é Deus, né? É o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós. Mas a profecia que fala sobre o Messias no Velho Testamento dizia que ele, quando viesse em carne, seria da descendência de Davi. E isso é verdade, porque José, que era um esposo de Maria, né? De onde Jesus, quando veio em carne, foi gerado em carne pelo Espírito Santo ali na barriguinha, no ventre de Maria.
Então José, ele era descendente de Davi. Então por isso que Paulo está dizendo isso. E no verso 4 ele diz: e que mediante o Espírito aqui está com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, né? Ou seja, e que mediante o Espírito, quer dizer que através do Espírito Santo, então ele diz, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Então está aqui, Paulo reafirmando que Jesus é realmente o Filho de Deus, com poder, e que esse poder foi demonstrado pela maneira como ele ressuscitou dentre os mortos, não é? Com o mesmo corpo que foi para a cruz, inclusive com as marcas das feridas, não é? Nas mãos, nos pés e na barriguinha do ladinho, né? Onde a lança varou, não é? Jesus. Então aquilo, Paulo está dizendo, aquele poder da ressurreição que foi feito através do Espírito Santo mostra, prova, não é? Que Jesus realmente é o Filho de Deus. E naquela época, que hoje em dia você dizer, sou filho de Deus, virou uma coisa banal, não é? É como não dizer nada. Até a pessoa hoje vai praticar adultério, né? É casado, aí vai ficar com outra mulher, aí fala para os amigos, eu vou lá ficar, né? Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Aí, quer dizer, usa até esse termo para justificar, né, comportamentos contrários ao que ensina o nosso Deus. Mas naquela época, você dizer que era filho de Deus era algo seríssimo. Era você dizer que você era feito da mesma substância de Deus. Era você dizer que era Deus também. Dizer que era filho de Deus. Então, inclusive, foi esse um dos motivos, foi uma das acusações dos líderes religiosos lá dos judeus para levar Jesus à condenação à morte. Porque, segundo a lei de Moisés, a pessoa não podia dizer que era igual a Deus, não é? E eles não aceitavam. Eles sabiam que o Messias, quando viesse, seria o próprio Deus vindo na terra. Mas só que eles não aceitavam, não acreditavam que Jesus Cristo, aquele homem ali, era o Messias prometido, né? Então, por isso que Paulo está... Você vê como são as cartas de Paulo, né? Em poucos versículos, a gente, se bobear, fala horas direto só sobre esses poucos versículos, né? E aí, no final do versículo 4, ele diz, ó, quem é essa pessoa? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a palavra Senhor aqui vem do grego, é o grego kurios, né? Que significa Senhor, Senhor mesmo, usado para Deus no Novo Testamento, né? Então, glória a Deus por isso. Aí o versículo 5. Paulo aí continua sua apresentação e falando um pouquinho mais de Jesus. Ele diz, por meio dele, quer dizer, dele aqui é Jesus, né? Por meio dele, de Jesus, e por causa do seu nome, do nome de Jesus, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então Paulo está dizendo, ó, através de Jesus foi que eu recebi a graça primeiro, quer dizer, o perdão dos pecados mesmo sem merecer, aquela visita de Jesus, né? E Paulo também, por meio de Jesus, recebeu o apostolado, que foi esse ministério. A palavra apóstolo, queridos, quer dizer mensageiro. Então o apóstolo, ele vai... qual é o ministério do apostolado? É aquela pessoa que vai percorrendo as nações, quase como um missionário, e vai abrindo as igrejas, né? Vai ali plantando igrejas do Senhor. E esse era exatamente o ministério de Paulo, né? De plantar igrejas, de fortalecer as igrejas que ele plantou. E qual foi o ministério dele, então? Foi para quê? Para chamar, veja que bonito aqui, dentre todas as nações, quer dizer, no mundo todo, um povo para a obediência que vem pela fé. Então, glória a Deus aqui por esse chamado, né? Que nós recebemos aqui no Brasil, não é?
a gente aqui tão longe, recebendo também essa bênção, não é? Tão longe de Israel, geograficamente falando, e recebendo aqui. Versículo 6, então. Paulo continua: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ele aí falando para os romanos, né? Versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então está aqui a saudação de Paulo, né? Então, esse versículo 7, ele encerra digamos assim, a apresentação de Paulo, né? Que ele encerra a introdução à carta, né? E veja que no versículo 7 ele manda aos irmãos em Roma o que? A vocês, graça e paz. Você vê que quando a gente vai na igreja ou quando a gente se encontra com o irmão na rua, né? E faz graça e paz, irmão. Você vê que essa saudação ela não vem do nada, né? Não é um vocabulário crentez, mas é apenas algo que o apóstolo Paulo costumava enviar, não é? Nas suas cartas. Ele saudava os irmãos da igreja com essa saudação. Que a graça e a paz do nosso Pai, de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Isso é a melhor coisa que você pode desejar para alguém, né? Que a graça esteja com você. Quer dizer, que esse presente que você não merece, que é o perdão dos seus pecados, se você crer, possa chegar até a sua vida. É isso que quer dizer quando a gente diz que a graça de Jesus esteja com você e que a paz de Jesus esteja com você. Também é uma maravilha, né? Afinal de contas, a paz de Jesus não é igual à paz do mundo, né? A paz do mundo é passageira, mas Jesus disse que a sua paz, ela é uma paz que realmente excede a todo o entendimento. É aquela paz que você tem mesmo quando as coisas não vão do jeito que você quer. Mesmo quando você enfrenta dificuldades, você continua em paz, porque Jesus é tudo para você, é suficiente, né? Bem, muito bom. Aí depois o apóstolo Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo 8, vai contar aqui as intenções dele de visitar o pessoal em Roma. Veja só, verso 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Olha que bonito, né? Quer dizer, aquela igreja de cristãos ali em Roma tinha sua fé conhecida pelos outros lugares do mundo. Que bonito isso. Quer dizer que eram irmãos que procuravam ali obedecer a palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso. Verso 9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Veja que interessante. Paulo diz na sua carta que ele sempre se lembra dos irmãos em Roma e sempre ora por eles e clama a Deus aqui que haja uma oportunidade, né, de ele poder visitá-los. E é interessante que essa oportunidade veio depois, mas não era bem assim, né, que o apóstolo imaginava. Ele imaginava fazer uma visita normal, fazer uma viagem, mas ele acabou indo para Roma preso. Só que a gente aprendeu em Atos que ele ficou lá preso por 2 anos na própria casa dele, uma espécie de prisão domiciliar, mas ele tinha liberdade para ensinar, para receber as pessoas. Então foi bênção, né? Versículo 11 aqui. Anseio, quer dizer desejo, né? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha aí, tá vendo as intenções do apóstolo? Era ir para lá para compartilhar, ministrar, não é? Com os irmãos os dons espirituais, né? Os 9 dons que nós vamos aprender lá em Coríntios, que é outra carta do apóstolo Paulo.
E aqui no versículo 13 o apóstolo diz: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então aqui está, o apóstolo Paulo, ele tinha também esse ministério de coletar entre as igrejas ofertas para que ele pudesse levar a outras igrejas que estavam passando dificuldades. Então ele também aqui, ele se apresenta, ele diz quem é, porque afinal ele também tinha a intenção de passar por Roma para coletar essa oferta, né? Então, para que os irmãos soubessem quem era ele, não é? Como quem diz assim, quem é esse que vem aqui e quer levar ofertas da nossa igreja aqui em Roma? Então ele aqui está se apresentando como uma pessoa digna de confiança também, né? Para poder levar essas ofertas. Verso 14, ele segue: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Quer dizer, Paulo dizendo que é devedor porque ainda não tinha, mesmo depois de ter feito 3 viagens missionárias, ele ainda não tinha ido a Roma, não é, nenhuma vez. Então ele diz aqui, ó, tô em débito, tô em dívida com vocês, porque não estive ainda em Roma. Aí no verso 16 diz aqui uma declaração maravilhosa, linda. Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, queridos, se você puder marcar aí com marca-texto na sua Bíblia, essa citação de Paulo em em Romanos, capítulo 1, versículo 16, é espetacular. Porque é isso que é o Evangelho. Resumindo, ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho. A boa notícia que a gente prega. Olha, a boa notícia é que Deus Todo-Poderoso desceu do céu, se fez carne, se tornou homem, se esvaziando da sua condição de Deus, cumpriu toda a lei que nós não conseguiríamos cumprir, morreu como inocente na cruz para pagar a pena do nosso erro, ressuscitou, está junto ao Pai de novo no céu. E esse evangelho, essa notícia, se a gente crê nesse sacrifício de Jesus, se a gente se entregar a Jesus, aí sim nós teremos o poder de sermos salvos, de sermos feitos filhos de Deus, como diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João, não é? Então isso é o Evangelho, é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. O que é salvação, pastor? É a gente passar a eternidade, depois que morrer esse corpo, na presença de Deus, e não na companhia do diabo e seus demônios, lá num local onde há choro e ranger de dentes. Não queremos isso de jeito nenhum. E aí Paulo fecha dizendo aqui no verso 17, né? Romanos capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, glória a Deus, né? Paulo dizendo: olha, queridos, a justiça no Evangelho é que é revelada a justiça de Deus. Que justiça é essa? Justiça é quando um culpado paga uma pena, não é assim? Se alguém comete um crime, aí é julgado, é condenado. Quando a pessoa vai presa, ali está se aplicando a justiça, né? Quando a pessoa sai da cadeia, já está pago o preço, né? Ninguém pode acusar mais a pessoa porque ela já cumpriu, não é? Com sua débito junto à sociedade. Então essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. E aqui Paulo diz: é do princípio ao fim, essa justiça é pela fé. Quer dizer, eu com minhas próprias obras, eu não consigo
fazer justiça, não consigo justiça diante de Deus, mas pela fé no que Jesus fez, eu consigo. E aí ele diz, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, isso está escrito lá, o justo viverá pela fé. Glória a Deus por essa inscrição, não é? Que está presente, né? Em vários trechos da Bíblia, vários trechos da Bíblia, e é realmente uma grande verdade que nós temos que ter na nossa mente, que é essa: você é uma pessoa que quer ser justa, justificada diante de Deus, então você tem que viver pela fé, né? E essa citação do apóstolo Paulo, de que o justo deve viver pela fé, está lá no livro de Abacuque, se você quiser anotar, originalmente Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ok? Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque se escreve com H. Foi quando foi dito pela primeira vez, o justo viverá pela fé. Glória a Deus por isso. Então tá aí uma tremenda apresentação do apóstolo Paulo, pessoalmente, né, e do Evangelho, de para que serve o Evangelho, o que faz o Evangelho, né? Então, glória a Deus por isso. Vamos então agora fazer um pequeno intervalinho, porque no próximo bloco o apóstolo Paulo vai nos ensinar por que Deus vai julgar a humanidade, qual é o comportamento que a humanidade tem que vai levar Deus ao julgamento, por que Deus está insatisfeito com a humanidade. Vamos saber disso, mas é já depois desse intervalinho, tá bom? Fica aí adorando a Deus, fica aí nos louvores, daqui a pouquinho a gente volta. Fique na paz de Jesus, viu? Tchau, tchau, até já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Então nós começamos aí no primeiro bloco, a carta de Paulo aos Romanos, não é? E vamos aqui, agora vamos continuar, estamos no capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Então vamos continuar. E depois que nós vimos aqui, nesses primeiros 17 versículos, né? O apóstolo Paulo fez uma apresentação de si mesmo, né?
e também fez uma breve introdução ao Evangelho, né? Explicando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, explicando que o Evangelho ele mostra a justiça de Deus, né? Ele mostra como Deus vai julgar, como a gente vai ter que prestar contas das coisas que a gente fez, fala e pensa para Deus, e como Deus providenciou uma saída para que a gente seja salvo. Através de quem? Através do envio do seu Filho Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, da Palavra de Deus, que veio, se fez carne e conquistou o direito de nós sermos salvos. Então, é uma exposição bastante interessante aqui que faz o apóstolo Paulo. E aqui no versículo 18, ele agora vai explicar para nós qual é o estado da humanidade. Veja que era o estado naquela época e de lá para cá não mudou, não é? Pelo contrário, as coisas têm até se intensificado em termos dessa corrupção generalizada do gênero humano. Aí corrupção, quando eu falo, não é só roubalheira, mas corrupção do caráter, né? Corrupção dos costumes, coisas que antes eram consideradas absurdas, inaceitáveis, hoje são consideradas normais. Então vamos ver o que diz aqui o apóstolo Paulo, né? Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, quer dizer, que retiram, que eliminam a verdade pela injustiça. Então o que é que Paulo está falando aqui? Olha, a ira de Deus, ela existe sim, e ela é revelada dos céus, quer dizer, ela vem dos céus, e a ira de Deus vem contra quê? Contra toda a impiedade. Impiedade é o contrário da piedade, né? A piedade é você seguir a palavra de Deus. Então, contra toda a impiedade é você contra todo desvio, desobediência, né? À palavra de Deus. E também contra toda a injustiça, uma coisa que provoca a ira de Deus, né? E essa impiedade e injustiça dos homens, Paulo está explicando que isso elimina, retira a verdade. Nós aprendemos que o próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus amado, ele se denomina, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então veja que a impiedade, né? A desobediência dos homens, a injustiça, acaba suprimindo, acaba retirando a verdade, retirando a presença de Jesus da própria humanidade. No versículo 19, Paulo diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre nós, a humanidade, porque Deus lhes manifestou. Então, Paulo está até fazendo um retorno aqui ao primeiro casal, Adão e Eva, mostrando, olha, Deus se manifestou a esse primeiro casal, Deus depois se manifestou a todos os homens e mulheres desde então. Deus está se manifestando agora, não é? Falando com você, ouvinte, através desse programa de rádio, falando, usando os irmãos que pregam na praça pública, no ônibus, no metrô, aquele irmão que você acha chato, que você acha ridículo, não é? Que ele é um pregador, uma pregadora do Evangelho, e Deus está falando com as pessoas, mas a tendência é a pessoa, não quero saber, sai para lá. Mas Deus está falando nas igrejas, Deus está falando na internet, na televisão, no rádio. Então Deus está falando, Deus está se manifestando, né, às pessoas. E mais ainda, né, Paulo vai detalhar um pouco mais agora no versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis.
Então tá aqui, o apóstolo falando assim, olha, pessoal, desde que o mundo foi criado, quer dizer, se você observar os rios, as montanhas, o céu, a terra, os planetas, as galáxias, não é? Hoje mais ainda, né? Porque hoje o ser humano conhece muito mais sobre o universo do que na criação do mundo, do que no passado, né? Hoje a gente sabe que existem, que a Terra é redonda, a gente já conseguiu mandar um homem para o espaço e lá do espaço ele conseguiu fotografar, filmar como é a Terra vista de cima, não é? Como são as estrelas, as montanhas, os rios, essa coisa linda que Deus criou. Então, o apóstolo está dizendo aqui que Deus mostra, Deus prova os seus atributos invisíveis, porque Deus é Espírito. Deus prova o seu eterno poder quando nós olhamos para a obra de suas mãos, quando a gente olha para a criação de Deus, né? Quando a gente olha para o céu, para a terra, né? Para as árvores. Eu estou olhando aqui agora para uma janela, eu consigo ver o sol, as nuvens, as árvores, né? Os animais, o ser humano, a inteligência do ser humano que Deus deu, não é? De fazer avião, fazer foguete, fazer internet, fazer rádio. Então, quando a gente olha para a criação de Deus, né, o apóstolo Paulo está dizendo, é impossível a gente não concluir que Deus é Deus, né? É uma coisa absurda a pessoa acreditar que tudo isso que você está vendo aí da janela do seu quarto, da sua sala, do seu local de trabalho, agora, nesse momento, você acreditar que tudo isso é por acaso, né? Que não houve aí a participação da inteligência de Deus, da capacidade de Deus em criar tudo isso. Quer dizer, vou dizer, viu, quem acredita nisso, que tudo isso foi por acaso, tem mais fé do que a gente, viu, que acredita que foi Deus. Porque você acreditar que o universo estava ali, de repente aconteceu uma grande explosão, sem nenhuma motivação, e de repente dessa grande explosão formou-se aqui a Terra, mesmo que o pessoal diga, mas isso durou milhões de anos, mas acreditar que foi por acaso, acreditar que das coisas que não têm vida surgiu a vida, porque é isso que acredita o pessoal que não acredita na criação feita por Deus, o pessoal que acredita na teoria da evolução, eles acreditam e ensinam que tudo isso aqui é por acaso. Os elementos químicos estavam lá soltos no universo e que a Terra aqui se formou e que de repente esses elementos químicos soltos se juntaram por acaso e formaram vida. Veja que coisa. Quer dizer que da pedra, da areia, sem que houvesse a interferência de algo sobrenatural, de uma inteligência como a de Deus, o pessoal acha que pedra e areia se juntaram com água e daí veio a vida. Veja que é muito mais fé do que a nossa fé. Então tá aí, e você olha a quantidade de planetas que o ser humano já descobriu, não é? Já mandamos sondas espaciais, até Plutão, não é? O último dos planetas, que até recentemente foi rebaixado, né? Porque é tão pequenininho. Mas uma sonda já chegou lá, já chegou em Júpiter, já chegou em Marte, em Mercúrio. Já chegamos lá através de sondas espaciais, já fomos à Lua. E as sondas puderam medir e tirar fotos e filmar esses planetas. Saturno, puderam ver como são planetas onde não é possível habitar vida humana ali. Então puderam ver como a Terra, de todos os planetas conhecidos, é o único lugar onde Deus criou essa condição de vida, né? da nossa carne, do ser humano, dos animais existirem, né? Então é isso que Paulo está clamando aqui, ó. Paulo está clamando assim, olhem para a Terra, olhem para o universo, olhem a criação de Deus. Como é que vocês podem ver uma criação dessa e mesmo assim não crer, não é? Que Deus existe e que Ele quer se comunicar, quer falar
com sua criação, né? E aí no verso 21, Paulo continua: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então está aqui. Está falando aqui dos nossos antepassados e de nós também hoje, dizendo assim: olha, porque vocês conheceram Deus através da criação e através da revelação de Deus na humanidade, né? Através das visitas do Espírito Santo, das Escrituras Sagradas, dos profetas, hoje dos pregadores, que são os profetas do Evangelho. Mas mesmo tendo conhecido Deus, tendo visto a sua obra maravilhosa, vocês não glorificaram a Deus como Deus. Vocês não se comportam diante de Deus como se Ele fosse Deus. Vocês, humanidade, está falando para toda a humanidade aqui, vocês não rendem graças a Deus, mas pelo contrário, os pensamentos de vocês são pensamentos fúteis. O que é fútil, pastor? Vem de futilidade, de besteira, pensamento de besteira. Eu estou preocupada com a mulher, com que roupa que eu vou, qual é o colar, qual é o brinco, qual é a maquiagem. O homem, eu estou preocupado com que moto eu vou, eu quero uma moto nova. Pai, eu vou fazer uma campanha para eu comprar meu carro zero. Estou preocupado com essas futilidades, né? Em vez da gente se preocupar com o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, como disse Jesus, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe? Se existe carro, se existem roupas bonitas, não é pecado que você ande com um carro abençoado, com roupas bonitas, não é pecado. Mas a questão aqui é aonde você coloca a prioridade na sua vida, né? Onde você coloca o seu coração, como Jesus ensinou nos evangelhos: onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, né? Então é isso que o apóstolo está dizendo: o pensamento da humanidade se tornou fútil atrás de besteira. Inclusive isso gerou até o quê? Uma auto-idolatria, né? As pessoas buscando um corpo, né? Um modelo corporal, tanto o homem como a mulher, buscando, fazendo cirurgias plásticas. Pessoas que não precisam de plástica, fazendo plástica, correndo risco de vida, fazendo lipoaspiração, fazendo todo tipo de doidice atrás daquele corpo considerado, entre aspas, perfeito, né? Então tá aí uma futilidade, né? Achando que aquilo ali vai realmente fazer diferença na vida da pessoa, né? E aí é que o apóstolo diz: por tornaram-se fúteis, e o coração da humanidade se tornou insensato. Quer dizer, o que é insensato? Sem senso. É o contrário de sensato. Sensato é aquela pessoa equilibrada, com senso. Não, eu vou cuidar do meu corpo sim, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu vou cuidar dele. Mas eu não posso idolatrar o meu corpo, né? Passar do ponto, porque aí perde o equilíbrio, perde o senso, né? Então Paulo diz aqui: o coração insensato da humanidade obscureceu-se. O que é se obscurecer? Entrou em trevas. Então, misericórdia, isso aqui é uma denúncia do apóstolo Paulo, não é? Contra a humanidade, dizendo aqui o estado em que a humanidade se encontra. Aí no verso 22 ele segue dizendo: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha que isso aqui é uma verdade, né? Quer dizer, o ser humano, se achando muito sábio, o apóstolo Paulo está dizendo que se tornou louco, porque ao invés de dar glória a Deus pelo que Deus é, ao invés de glorificar o Deus imortal, que é Espírito, o ser humano substituiu a glória de Deus
por imagens. Olha aqui Paulo falando das imagens, né? Por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Veja que coisa. Então faz lá uma imagem de um santo, uma imagem de alguém que dizem, isso aqui é Jesus, aí faz a imagem de Jesus. Isso aqui é Maria, faz a imagem de Maria. E a pessoa se dobra diante dessa imagem e ora para essa imagem e leva essa imagem numa procissão e todo mundo referencia a imagem. Então veja que o apóstolo chama isso aqui de loucura, né? Paulo aqui cheio do Espírito Santo dizendo, isso é loucura, gente. Vocês acham que são sábios, que são sabidos, pois vocês se tornaram loucos praticando esse tipo de coisa. E ainda pior, porque ele diz, como a gente sabe que existe e existiu muitas vezes esses deuses eram também imagens de bichos, de pássaros, né, de quadrúpedes, imagem de bode, imagem de touros, né, imagem de bezerro, né? O próprio povo de Israel no deserto fez o bezerro de ouro, né? Veja que horror. Ou de répteis, né? Imagem de cobra, gente que adorava e adora um deus que é uma cobra. Então, imagine só, né? Triste. Aí o que aconteceu? Por conta, agora você vai entender algumas coisas aqui. Por conta dessa loucura da humanidade de não dar a glória a Deus e transferir a glória de Deus para homens, adorando homens. Por exemplo, os romanos, né, adoravam o imperador. O imperador romano era considerado por eles como um deus. Eles adoravam o imperador, imagine só. Então, por conta disso, olha o que você vai entender aqui, porque que a humanidade está como está hoje. Verso 24. Por isso o quê? Por causa disso que Paulo está explicando aqui. Porque o homem não está dando glória a Deus, está dando glória ao próprio homem, no lugar de Deus. Então, verso 24 do capítulo 1 diz, por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Olha aí de onde vem a impureza sexual. Vem da gente olhar o ser humano e adorar o ser humano em vez de Deus. Não é assim? Veja aí, me diga a verdade. Você que é homem, mesmo você que é irmão em Cristo, já é remido, batizado no sangue de Jesus. Não aparece às vezes na rua aquela mulher, ou na revista, você passa lá na banca de jornal, vê aquela revista, ou na internet, aquele corpo, não é considerado perfeito e tal. Você veja que na mesma hora vem um desejo que você tem que repreender em nome de Jesus. Porque se você bobear, esse desejo toma conta de você e daqui a pouco você está quase que adorando aquela pessoa. Não é assim que fazem, por exemplo, agora nesses tempos de carnaval, não é? Vão as moças lá nuas em cima dos carros alegóricos, né? É quase como se aquilo fosse uma procissão, não é? E aquele carro alegórico fosse um andor, não é? Onde aquela mulher está ali exposta, nua, rebolando, fazendo um movimento sensual e todos os homens ali babando, desejando. Aquilo é o quê? É adoração. Ali há uma adoração àquela mulher, aquele ser humano. A mesma coisa as mulheres hoje em dia, não é? Quer dizer, aquele homem todo musculoso, você vê em fotos, em revistas, não é? E com roupas também semi-nu, também no carnaval, em cima do carro alegórico, todo besuntado de óleo, não sei o quê. A mulher olha aquilo ali, não é? Aquele ator de cinema, a mulher olha e idolatra e deseja e quer. Tá aí. Por conta dessa nossa idolatria ao corpo, idolatria ao sexo, não é? Idolatria a isso tudo, por isso, diz aqui o versículo 24, Deus os entregou quem? A humanidade, a impureza sexual. Que impureza é essa? Aí Paulo segue falando. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Olha aí. Degradação do corpo humano entre si. Nós mesmos, seres humanos, estamos com as pessoas com esse desejo desenfreado, né, sexual desenfreado, um desejo sem limite, louco, estão degradando o seu corpo entre si. Isso é uma verdade, por exemplo, se você é um praticante de sexo que não seja pelas vias normais, né, se você usa outras vias
do corpo para praticar sexo, você que recebe está sendo severamente machucado e você que faz está sendo severamente contaminado. Não é? Então é exatamente o que a Bíblia está dizendo, é uma degradação do seu próprio corpo entre si. Então a gente tem que tomar cuidado, isso aqui é muito sério, Deus falando aqui como é que chegamos nessa pornografia, nessa degradação total que a gente vê nos dias de hoje, que não era diferente em Roma, né? Só que hoje tem internet para mostrar. Em Roma tinha os bacanais, né? Em homenagem ali ao Baco, deus do vinho, deus da farra, da festa, né? Que não é diferente do nosso carnaval hoje, né? Do que as pessoas fazem no carnaval. Verso 25, Paulo diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, olha aí o diagnóstico qual é. Quando você vai no médico, você está sentindo alguma dor, você não fala a dor, o médico diz: ó, eu acho que é tal coisa. Diagnóstico. O diagnóstico aqui da humanidade é esse que Paulo está dizendo. A humanidade trocou a verdade de Deus pela mentira. A humanidade está adorando e servindo a coisas e a seres criados. Quer dizer, a humanidade está adorando os seres humanos, o ser humano adorando outro ser humano, em vez de adorar o Criador. O ser humano servindo e adorando a coisas, a bens, a carros, a drogas, no lugar de adorar o Criador. Então o que acontece? Verso 26, olha a consequência. Por causa disso, consequência, né? Por causa disso, dessa adoração do ser humano ao próprio ser humano, dirigida ao próprio ser humano e às coisas, diz a Bíblia, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Que paixões são essas? Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Eita! O que está falando aqui, pastor? Vamos ver. Aqui está falando de mulheres, em vez de estarem com homens, que é como Deus criou, mulheres buscando outras mulheres. Como é que você sabe disso, pastor? Por causa do versículo 27, que diz: da mesma forma, quer dizer, do mesmo jeito, né? Os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Olha aí. Então aqui Deus mostrando qual é a consequência da gente ficar adorando o ser humano. A consequência é essa: homens abandonando a relação natural que é com a mulher. Deus criou homem e mulher, né? Criou Adão e Eva e não Adão e Ivo, né? Então o homem abandonando e se inflamando de paixão um pelo outro, um homem com outro homem. Aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, mostrando como o homossexualismo ele vai contra os princípios de Deus, não é? E qual foi a causa disso? Foi esse negócio de adorar o ser humano em vez de adorar a Deus. O ser humano adorando o ser humano. Da mesma forma, mulher com mulher, homem com homem. E é isso que acontece, né, que a gente vê. Por isso que a gente vê o cuidado, por exemplo, de Deus na gente não revelar a nossa nudez para ninguém, apenas para nossa esposa, ou a esposa para o seu esposo. Então, por isso que não é correto. Você vai... É muito comum entre os homens e as mulheres estar lá no vestiário, né? Quem faz esporte, natação, atletismo, vôlei, sei lá, depois vai para o vestiário, todo mundo toma banho junto, todo mundo pelado, não é? Então, você vai a toda hora sendo bombardeado, não é? Com essa revelação sexual, com esse desejo, com essa adoração. Não é só a mulher que às vezes olha um homem musculoso e admira. O próprio homem também olha o outro homem, não é? E admira e quer ser igual àquele ator de ação, não é? Que é todo musculoso e fica admirando aquele corpo. Pronto, tá aí. É daí que vem essa raiz, não é? Veja, pessoal, aqui não precisa ninguém ficar triste com a gente está só lendo o que diz a palavra de Deus, né? Como estamos num país livre, você é livre para seguir ou não seguir, não é? Aqui Deus não está falando, Deus está mostrando a causa e o efeito. Qual é a causa da humanidade estar assim? É que a humanidade passou a adorar
o próprio ser humano, a criatura, no lugar de adorar o Criador. Então a consequência é essa. Então não fique triste. Se você discorda, acha que não, amém. Deus deu para cada um o livre arbítrio, né? A gente está só aqui lendo qual é a mensagem de Deus da Bíblia para você, né? Então diz aqui, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então aqui, mais um episódio triste, não é? Porque quando estão homens com homens, o que acontece? Um dos homens vai ser o chamado ativo e o outro vai ser o passivo. Um vai praticar um tipo especial de sexo, o outro vai receber. Esse que recebe dói e machuca, porque a forma como se faz não foi a forma que Deus criou para ser feito. Então vai machucar quem recebe e vai contaminar quem faz. Então é por isso que a Bíblia diz: recebem em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. E mesmo assim, as pessoas fazem a propaganda de que isso é bom. Até entre homem e mulher, né? As pessoas que olham as revistas, os anúncios pornográficos, há uma propaganda desse tipo de sexo, estimulando até os casais a praticarem esse tipo de sexo, né? O sexo que não é pelas vias naturais, mas é pela via que é usada para que saiam os restos de alimentos, né? Quando você vai no banheiro fazer suas necessidades fisiológicas, por ali é eliminado todo o resto que não foi aproveitado pelo seu organismo. Então é um local onde moram bactérias, moram ali coisas que não foram feitas para receber ali o órgão sexual masculino. Então é uma coisa realmente triste e perversa que acontece, não é? Mas eu nunca vi, por exemplo, um médico ir em nenhum programa de televisão e explicar para as pessoas como é prejudicial. Porque se a pessoa recebe sexo por ali, não é? Recebe sexo através lá do reto, do local onde é usado para expulsar os dejetos, o que vai acontecer? Como não foi feito para isso, aquilo vai machucar e vai abrir algumas pequenas feridinhas que são imperceptíveis. E essas feridinhas vão ser infiltradas com toda aquelas bactérias, aquela sujeira que há por ali. Que existe toda uma parede na pele ali para proteger. Mas se aquela parede for machucada, então essas bactérias, né, esses micro-organismos que estão nas fezes vão penetrar ali e a pessoa vai ficar doente. Então não é para fazer, faz mal fazer, né? Então é importante, a Bíblia está dizendo aqui o que acontece. Versículo 28, Paulo diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, exatamente isso, né? Quer dizer, em outras palavras, porque desprezaram o conhecimento de Deus, ele quem? Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então é como se fosse assim, Deus falando: bom, vocês não querem me adorar, não querem me obedecer, então eu entrego vocês aos seus próprios desejos, façam o que quiserem. E aí o que acontece é isso, é que a gente vê hoje a pornografia, a esculhambação, como era, continua hoje, né? Verso 29, tornaram-se a humanidade cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Não é assim? Que era e que é hoje. Seguindo o apóstolo Paulo, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Meu pai, né? Esse é o verso 29. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, metida besta. Inventam maneiras de praticar o mal. Não é isso que a gente tem vivido hoje em dia, né? Na nossa humanidade, no nosso país principalmente.
desobedecem a seus pais. Olha aí, filhos. Verso 31. São insensatos, não têm senso, equilíbrio, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esse é o retrato da humanidade. Diga se não é, queridos. É o retrato da humanidade. Pessoas planejando maneiras de fazer o mal, de roubar, de mentir, né? Verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha só, quer dizer, mesmo a humanidade sabendo da palavra de Deus, sabendo que Deus não se agrada com isso, não só continua praticando, como ainda por cima aprova e estimula, né? É o pai que leva o filho jovenzinho, né? Adolescente, leva para o bordel. Vou levar para você virar homem. Tá errado, pai. Você que faz isso. Já vai ensinar seu filho na prostituição logo cedo, né? É a mãe que arruma a menininha de 12, 13 aninhos, que o corpinho já está mais bem formado, aí arruma a menininha com a roupinha sensual, com decote, shortinho apertado. Tá errado, mãe. Presta atenção no que você está fazendo, né? Então é isso. Pratica e aprova e estimula que as pessoas pratiquem, né? Então, queridos, essa é a situação da humanidade. Essa é a situação, infelizmente. Duro, né? Mas verdadeiro. Aí no próximo programa, a gente vai então vai passar para o capítulo 2. Com isso a gente encerrou o capítulo 1 de Romanos. A gente vai passar para o capítulo 2 e vai ver então o que Deus vai fazer diante dessa situação terrível aí da humanidade, né? Vamos ver, mas vamos ver no próximo programa, tá certo? Vamos agora orar, porque hoje a pancada foi grande, né? Vamos orar então, é tempo de oração. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar, vamos falar com Deus. Então vamos orar, queridos irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, diante desse panorama, Pai, que a gente viu do pecado, Senhor, de como a humanidade está, eu peço, Pai, ao Senhor, em nome de Jesus, que a nossa adoração, Senhor, que tudo que nós fazemos seja voltado para o Senhor, porque o Senhor está nos explicando aqui, nos mostrando qual é a raiz desses males, Pai. A raiz são tantos males que o Senhor descreveu a humanidade, e é verdade, Pai. As pessoas são tudo aquilo que o Senhor falou nesse dia que nós lemos aqui nesse capítulo 1 de Atos de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Mas, Senhor, o Senhor disse a causa, Pai. A causa é que a adoração está dirigida para outras pessoas ou coisas que não são o Senhor. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, junto com as pessoas que estão me acompanhando aqui, os ouvintes, que a nossa adoração seja dirigida apenas a Ti, Pai, em nome de Jesus, apenas a Ti e a mais ninguém. E você, ouvinte, me siga nesse pedido, peça para que o Espírito Santo te dirija. Pare de adorar o filho, a filha, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, o corpo masculino, o corpo feminino. Pare de adorar o time de futebol, o partido político, o líder político, o seu trabalho. Adore apenas a Deus, porque só Ele é digno de adoração. Só Ele é o que nunca falha. Só Ele é o que está acima do bem e do mal. Nada mais, nem ninguém mais merece a nossa adoração além de Deus. Então, ouvinte, se você crê e concorda com essa oração, diga aí amém e diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, queridos. Olha, não esqueçam que hoje é quinta-feira, dia aí da gente estar junto, não é? Dia da gente estar lá na Requinte Recepções às 8 horas da noite, para você poder aprender mais ainda a palavra de Deus, tá bom? Veja agora, daqui a pouquinho, a vinheta com o endereço certinho. Esteja conosco aí, tá? Você vai ser muito bem-vindo. Então fique na paz, todos aí na paz, na graça de Jesus, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse ministérioevangelicodeensinobiblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.